Olá pessoal, como é que estão? Esse é mais um vídeo do canal DS Reina, um canal sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial, tá bom? O tema de hoje, pessoal, é estatística e as grandes áreas. Eu sou Reina Requião, fique aqui comigo e vamos aprender juntos como a estatística é importante no nosso dia a dia. Então vamos lá, né, pessoal? Qual é a ideia aqui dos temas que eu vou abordar, né? Do tema, não, desculpa, da grande área, né? Então, eu vou passar um pouco sobre medicina e saúde pública, ciências de sociais e política, economia e negócios, meio ambiente e ciências da terra em geral, engenharia e tecnologia, tá bom? Então, essa é a ideia. Porém, como é que a gente pode saber como a estatística pode atuar nas diversas áreas, sem saber o que é estatística? Um segundo vídeo aqui desse canal, eu fiz questão dele ser o primeiro, justamente por isso, né? Porque quando você tem uma noção de como a estatística pode ser aplicada em qualquer, né, qualquer área, você tem uma noção melhor de poder pegar uma técnica, de fazer uma regressão, de por que eu estou fazendo isso e aquilo. Então, assim, quando você entende por que você quer fazer alguma coisa, fica muito melhor de estudar, tá bom? Então, assim, primeiro de tudo é saber o que é estatística, certo? O que é estatística? É um ramo da matemática que trata da coleta, análise, interpretação e apresentação de uma massa de dados numéricos, tá bom? Numéricos, e aí a gente também pode trabalhar com dados categóricos, né? Essa aqui é a definição de um dicionário da Oxford, certo? Porém, pessoal, eu gosto muito do livro do Montgomery, que ele traz o seguinte: estatística é a ciência que nos ajuda a tomar decisões e tirar conclusões na presença de variabilidade, tá bom? Porque eu posso medir uma coisa aqui, eu posso medir de novo, vai dar um pouquinho diferente, eu posso estar cansado, posso medir de forma errada, então existe variabilidade, né? Então, um mês está dando esse valor aqui de lucro, no outro mês está dando outra. Então, assim, o mundo é variável, certo? Então, a estatística aqui é o Montgomery, aqui, inclusive, é uma página da Amazon que vocês podem ter acesso gratuitamente, né? Ele tem uma amostrazinha. Esse livro do Montgomery é de estatística aplicada e probabilidade para engenheiros, que foi o primeiro livro de estatística que eu tive contato na minha graduação, né? Então, porém, os dois estão corretos, né? Inclusive o Montgomery, ele chega para a gente numa outra página e faz o seguinte: o campo da estatística lida com a coleta, por exemplo, que foi falado lá no dicionário, apresentação, análise e o uso de dados para tomar decisões, resolver problemas e planejar produtos e processos. Processos não necessariamente industriais, nada disso, mas, né, processos do nosso dia a dia, tá bom? Essa aqui é uma das melhores definições, na minha opinião, tá bom? Em termos simples, é o que eu gosto de falar: estatística é uma ciência de dados, tá bom? Que hoje em dia está esse boom de ciência de dados, analista de dados, mas isso ele já fala desde muitos anos, né? Então, pessoal, pense sempre: eu vou ter que coletar, eu vou ter que tratar esses dados, eu vou ter que apresentar esses dados, e com essa apresentação eu preciso inferir alguma coisa, eu preciso tomar algumas decisões, tá bom? Ninguém vai querer ficar coletando dado para ficar olhando, né? Para não fazer nada. Eu quero calcular a média e vou fazer o que com isso? Eu preciso ter uma tomada de decisão, né, sobre isso, tá bom? Dito isto, vamos passar para a estatística na saúde, a famosa bioestatística, né? Eu, por muito tempo, fui muito contra esse termo bioestatística, porque esse negócio de bio... é tudo estatística. Tudo bem, aplicado à saúde, né? Mas se a pessoa, se todo mundo quisesse fazer uma estatística própria, que hoje em dia, né, acaba acontecendo, e botar, renomear, mas o que é bioestatística? É uma estatística aplicada na área de saúde, com exemplos na área de saúde, né? E ela cresceu tanto que acabou até criando, né, alguns aspectos que geralmente só o pessoal de saúde usa, mas é tudo com base fundamentada na estatística, que pode ser aplicada, e muitas vezes são isso, né? As áreas são intercambiáveis em outras áreas, tá bom? Vamos começar com esses três grandes exemplos aqui, né, que é a epidemiologia, as intervenções médicas barra cirurgia ou exames laboratoriais. Tá bom? Então, pessoal, vamos de epidemiologia, né? Epidemiologia é o que? A ciência das epidemias, né? Estatística na veia, passamos por uma pandemia, né? Que é uma epidemia em nível mundial. E foi epidemiologia na nossa cabeça o tempo todo, né? A gente assistiu o jornal, estava acompanhando, né, a evolução da doença, quais são os eventos que estavam acontecendo, como a vacinação influenciou positivamente para reduzir os casos. Não tem discussão, né? Quando a gente mostra estatística para as populações. Pode ter gente que não acredita,
né? Mas se eu estou dizendo que a partir do evento que teve a vacina reduziu o número de mortes, por exemplo, não tem, foi uma coincidência, não. Né? Um evento ocorreu, não estava de um jeito, quando o evento ocorreu, estava de outro jeito. É epidemiologia, né? Então, assim, ele vai estudar, né, toda essa parte de pontos, a distribuição, o que está afetando. Por exemplo, o dengue, por que lá no sul não estava, né, com tanto focos? Né? A temperatura está influenciando na reprodução do mosquito? Será que é isso? Será que não? Por que não está acontecendo agora? Será que está tendo aumento de temperatura? Então, assim, são fatores que estatísticos pegam os dados para estudar as estudar as epidemias, perdão. Certo? Além disso, gente, com esses mapas que são feitos, eles podem ser assim, um pouquinho mais micro, né? Casa por casa, pode ser um pouquinho mais na cidade, né? Mas o que é que importa? Com base nisso aqui, ó, as prefeituras podem atuar, tá? Aqui, por exemplo, da Três Lagoas, né? Com apoio da UFMS. Onde está tendo o foco mais daquela doença, que é o dengue, né? Lá em 23. Então, assim, com base nisso aqui, eu vou dizer, olha, o Fumacê precisa passar nesses pontos em vermelhos. Também aqui faz um caminho nessa parte de amarelo, que é a parte mais importante, tá? Nas partes de verde, a parte mais afastada, não precisa, porque não parece ter probabilidade alta de foco de dengue. Ou posso falar na frequência, tá? Aqui eu vou passar 3 vezes, no outro vou passar uma para garantir. Então isso faz parte de você fornecer dados apresentáveis para que o gestor tome uma decisão, tá bom? Ainda na área de saúde, certo? Temos as intervenções médicas, né? Ou cirúrgicas, né? Então, assim, o médico, um bom médico, ele tem que avaliar os riscos. Então, essa pessoa pode ou não tomar aquele remédio. Essa pessoa pode ou não fazer essa cirurgia. Ele pode fazer uma bariátrica agora. O risco de morrer na cirurgia bariátrica ou não pós-cirurgia é menor do que ele morrer agora, por exemplo, né? No caso de obesos extremos, tá bom? O risco de você tomar tal remédio, tarja preta, é menor do que ele ter uma outra forma de doença ou desse agravamento. Então, isso tudo é com base em risco. E risco é estatística, tá bom? Então, assim, remédio por remédio, você tem que verificar. A automedicação, às vezes, traz consequência, né? E que a pessoa, ó, só quero cuidar dessa dor, aí veio um rim, né, doente, ou veio um desmaio, né, a pressão baixou, enfim. Então, isso tudo tem que ser avaliado. E isso é estatística. Existem tabelas, né? Que muitos médicos já mais experientes acabam talvez não usando, mas existem, assim, estudos que mostram. Então, assim, esse cara pode fazer cirurgia, esse cara pode fazer alguma coisa, trombose. Então, ele tem um pontinho, ó, insuficiência cardíaca, ó, um ponto. Será que tem hipertensão? A idade dele, se tem diabetes. Ele leva tudo isso aqui em comparação para fazer um fator, né? E para saber se vai passar ou não para esses pacientes, tá? Então aqui é só um dado, que é um risco de fenômenos tromboembólicos, né? E aí, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, poxa, o risco tá alto. É muito importante que ele tome um remédio, é muito importante que ele faça isso, tá bom? Isso é estatística, tá bom? E uma coisa bem legal que vocês veem quando fazem exame de sangue é estatística pura e simples, né? Então, assim, esse aqui é um exame de sangue, um hemograma. Olha como é mais apresentável do que só essa parte esquerda de mostrar o dado das hemácias, da hemoglobina, e é botar um valor de referência que está bem à direita, né? E é diferente de eu botar um gráfico. Olha, quando você bate com o olho, poxa, meu hematócrito, o VCM e o CHCM tá anormal. O que significa isso? Tá mais baixo, tá mais alto? Mas quando eu bato o olho aqui, eu já consigo ver. E não estão nos valores de referência, que também são estatísticas, né? Valores de referência, gente, são diversos dados, né, na população, que digo, a maioria da população tem uma média de 5, por exemplo, de hemácias, sendo que varia aí 90%, 90%, 95%, dependendo de como foi feito o estudo, de 4,3 a 5,7. Então isso aí é o meu normal, essa barrinha aqui, né, essas duas barrinhas verticais. Tá? Todo mundo que está fora disso tem alguma anormalidade. Claro que nós somos, né, seres individuais. Pode ser que para mim o meu normal, né, a longo prazo é tal valor, né? E para mim, quando eu sair desse normal, é que eu preciso investigar, tá bom? A medicina vai evoluir sim com a questão de dados para uma medicina mais personalizada, tá bom? E aqui, ó, aproveitando que eu estava falando do exame, isso aqui é um exame de meu filho, por exemplo, né? E que ele guarda, olha a diferença, em março, 2022, 2023, que é o último dado. Vocês acham que uma pessoa, isso é negócio, né, que a gente vai entrar agora. Eu mesmo
tendo a fazer o exame de sangue no mesmo laboratório, porque eu sei que ele guarda o histórico, né? Então, assim, quando vem o exame de sangue, vem lá embaixo, olha, você estava assim, assado, e eu consigo ter esse... Tem muita gente que mede, dá para o médico e nem lembra, né? Tem apps para isso, para ajudar, tem, mas não, o resultado não é a realidade da grande população, né? E quando você faz exame de sangue em um local que guarda seu histórico e apresenta, eles podem até guardar, mas não apresentam. E apresenta para você em forma de gráfico, eu, pelo menos, fico super animado e tendo a medir nele novamente, tá bom? E aqui diz, ó, a atualização das diretrizes brasileiras, né, e prevenção tal em 2017. Ah, em 2023 já tem uma nova atualização, tá? E ali, ó, colesterol maior que 310, a probabilidade, tá vendo a estatística ali? Não quer dizer que você já vai estar morrendo, tá? O médico tem que olhar outros fatores, mas a probabilidade de ter isso, né? Então é bem legal, tá certo? Vamos para a estatística nas ciências sociais e políticas. Falou em política, a grande maioria da população, porque ela é bombardeada a cada 2 anos, né, aqui no Brasil, sobre análise de tendências eleitorais, né? Não tem jeito, certo? E aí você vem aquele gráfico de presidente, de deputado, de vereador, de prefeito, né, de senador, né? Sendo que aqui a estatística aqui é um gráfico de barra lateral, aqui embaixo é um histograma, né? Se a gente fosse parar para pensar, poderia ter sido feito em forma de histograma, que inclusive tem o nome de distribuição, né, uma exponencial, por exemplo, tá? E a gente é bombardeado dessas informações o tempo todo, tá? E você vai fazer o quê? Poxa, parece que ele vai ganhar, parece que não. Então, os partidos se movem, vamos ter que aumentar mais aqui, vamos investir mais dinheiro para poder aumentar, enfim. Tem toda uma política, né, aplicada aí que é com base na estatística. Então, a estatística influencia super numa eleição. Inclusive, né, se você faz dados falsos, faz uma pesquisa direcionada, que acontece bastante, eu vou fazer a pesquisa só no meu bairro, meu bairro todo é candidato X. E eu publico isso como se fosse do Brasil, isso influencia as outras pessoas. Já está ganhando, vamos lá, certo? Então a pesquisa tem que ser bastante confiável, né? Você vê que, a depender do local, do instituto que está fazendo, há uma diferença, mas às vezes não é tanto, né? Mas que tem que ser confiável. Por que não foi verificado que tal candidato ia ganhar logo, né? Alguma coisa está acontecendo, tá bom? E além desses gráficos, né, a gente tem ao longo do tempo, né? É muito comum. Ó, em janeiro estava assim, em março estava assim, abril, ó. Aí às vezes até, né, de um dia para o outro está mudando e com base aí no esforço dos candidatos, né? Então, todo dia está fazendo. Aí quantas pessoas tem que entrevistar para chegar no valor desse, para dizer que representa o Brasil? Essas pessoas têm que estar estratificadas, tem que ser 10 em cada estado, 100, 200, 300, entendeu? Então, assim, existem técnicas para poder mostrar confiabilidade na hora de apresentar esses números. E é claro que a gente não vai falar com todas as pessoas do Brasil, né? Então, a gente tem que ter técnica para garantir isso, tá bom? Então, vamos lá. Além da parte de eleitoral, você vai fazer as mesmas pesquisas para ver a opinião pública, tá bom? Então, assim, você é a favor ou não de cotas, né, para negros ou para pessoas de baixa renda, até um salário meio mínimo, né? 1,5 salário mínimo, como foi aplicado em algumas faculdades, né? Enfim, não importa aqui o conteúdo, mas essa estatística é sempre usada para fazer pesquisa de opinião pública. Tal candidato, tal governante está indo bem, né? Tal prefeito, ele está indo bem nas pesquisas. O que a população achou da parte da educação? Então faz pesquisa, mostra um gráfico bonitinho, e é com base nisso que muitas pessoas se movem para poder ou mudar a opinião pública ou manter essa opinião pública, tá bom? E é estatística, não tem para onde correr. E como a gente apresenta, é super importante. Às vezes a pessoa não tem nenhuma noção, mas quando ele bate o olho aqui, ó, por 59 sim, 15 são indecisos e tal. Então a pessoa já vê lá, para mim tá, então eu vou manter a política. Então não, tá, eu esperava 75%, entendeu? Então, a apresentação é super importante, né, para que os líderes, que talvez não tenham tanto conhecimento em estatística assim, possam tomar decisões com base em uma informação que foi passada de forma correta, tá bom? Ainda com a questão das cotas, né, temos um outro ponto que podemos fazer, que é a avaliação de políticas públicas, né? Uma coisa é saber a opinião da pessoa, outra coisa é saber se é uma política pública está funcionando. No caso de cota,
Em 2005 tinha 13,1%, se não me engano, aqui é da UFRJ, de cotista na faculdade, agora tem 48,3%. Qual era a meta? Será que isso aí está correto? Será que essa era a meta? Lá, de um salário mínimo já era 44% desde 96, e aí conseguiu aumentar até 70% em 2018. Era isso que a faculdade queria ofertar os cursos para mais gente, inclusive com a renda familiar menor. Então, 70% está aceitável, tá bom? Não há discussão, eu acho que está funcionando. Não, aumentou. Era isso que eu queria, eram essas ações que eu estava. Então aumentou tanto, aumentou 4 pontos percentuais, era isso? Pronto. Certo? Eu não quero que funcione. Não, não é isso, gente. Estatística é ciência. Funcionou. Eu queria que chegasse a 80%. Então, além de todas as medidas que a gente está fazendo, a gente precisa fazer mais alguma outra medida, ou posso, inclusive, olhar em função de cada medida. Então, realmente, a gente fez isso aqui, não funcionou. Essa medida aqui está funcionando, vamos aumentar ela e vamos incrementar outras, tá bom? E na economia, tá? E nos negócios, né? Na economia, e hoje está muito forte isso, a gente tem a parte toda da análise de mercado financeiro, tomada de decisão financeira em si, né? Tem cursos só para isso, né? Tem coach só para isso, mas isso aqui é estatística, tem linha de tendência, que isso aqui é Excel faz, linha de tendência, por exemplo, né? O MS Excel, ou qualquer planilha eletrônica em si, né? Linha de tendência, Python faz tal. Então já tem alguns softwares todo financeiro que pega dados via API, né? Em tempo real, o máximo possível, e ele mostra se tem uma tendência ali de queda, uma tendência de subida, né? A tendência de estar estável, e muita gente trabalha, né? Entre as subidas e descidas para poder lucrar. E aí está a estatística, né? Todas essas linhas aqui foram construídas com base em algum modelo, né? Esses modelos são testados para que a pessoa que vai tomar a decisão de colocar dinheiro ou retirar dinheiro saiba, tenha possibilidade de ter o maior lucro possível. E é muito focado hoje em dia a parte de ciência de dados nessa parte de economia do mercado financeiro, né? Tem cursos só realmente para isso. E muitas vagas são especificamente para empresas nesse ramo, né? E ainda assim, nas tomadas de decisões, em qualquer negócio, financeiro ou não, né? Mas em qualquer negócio, hoje em dia está super comum a questão de dashboard, né? Esses quadros que mostram a situação de qualquer coisa. Então tem um histograma, tem a média, um resumo de vendas, vendas por mês, né? Tem o desempenho de cada vendedor, se ele está respondendo, se ele não está, se ele está atendendo o telefone ou não, se ele está ligando, né? Então, assim, se tem muitos pedidos a ser respondidos, enfim, tem uma tela que facilita, né? O gestor vai chegar, ele tem que ver diversas áreas e olha, a área de marketing está assim. Não, vamos ter que mexer. Quem é o Marcelo? É tal pessoa, né? Então, assim, vamos ver, vamos fazer um treinamento, vamos fazer isso, ou então vamos ter que substituir. E hoje em dia, os dashboards, eles fazem parte da decisão das empresas e eles olham e fazem a tomada das decisões, né? Não tem muito tempo para ler grandes relatórios detalhando o porquê, tá bom? E na parte de processos produtivos, que eu botei aqui em negócios em geral, não só mais na economia, em negócios, processos produtivos tem a parte de controle estatístico de processo, o velho CEP, ou de processo, ou de qualidade, tá bom? Mas que basicamente você tem uma produção que está ali naquela, por exemplo, um tempo médio de produção, e de repente aconteceu alguma coisa que tá saindo fora do aceitável, né? Então, assim, você está ali 25 minutos, 30 minutos, tal, de produção, de repente teve que produzir uma peça de 55 minutos. O que é que aconteceu? Então, assim, você já abre um alerta. Aí voltou normal. Aí, ó, vou investigar. Ó, tá com essa frequência assim, o que está acontecendo? Será que está ocorrendo alguma coisa? A pessoa vai lá e investiga. Né? Então, assim, o que sai fora do normal, né, faz parte da parte de processos produtivos. O que está, por exemplo, sempre abaixo da média, sempre acima da média, ou em zonas acima do desvio padrão, né, em cima da zona de conforto. Era importante que tivesse entre 30 e 20, e aí tá, de repente, só dando dados 33. Por que está ocorrendo isso? Por que está embaixo? Né? Ou então, por que está subindo sempre? Será que quebrou um medidor e ele está ali só subindo a temperatura, só descendo a pressão? Ou ele está abrindo, fechando? Né? Então, assim, são pontos que a estatística diz em processo produtivo, principalmente fabril, né? Mas em qualquer outras coisas que você possa medir, né? O que você está produzindo, e que a gente pode aplicar uma carta de controle para saber, né? Se está tudo bem e para poder atuar, né? Certo? Então, é muito, muito usado. Isso aqui pode ser usado na engenharia, né? Quando fala aqui processo fabril, né?
Com certeza os engenheiros, principalmente engenheiros de produção, usam bastante. Certinho? Então agora vamos lá, né? Estatística no meio ambiente e nas agrárias, né? Na parte de agronegócio, fazendas, enfim, né? É, Primeiro, o impacto dos estudos climáticos, né? Então, assim, nós estamos assistindo o jornal e sempre tem a previsão do tempo. Então, sempre tem lá, olha, vai estar muito quente hoje, não vai chover, a umidade vai estar tanto. Claro que não existe a umidade de 50% e todos os lugares da cidade não está, não. É uma média, certo? É uma probabilidade de estar ali, né? Eles veem as nuvens, mede alguns pontos da cidade e diz, ó, tanto, certo? Não só da cidade, que às vezes de uma macro área bem grande para poder dizer. E tem uns satélites visualizando, né? Onde estão as nuvens, né? Por exemplo, a formação de algum elemento, tá bom? E como assim, olha, tá tendo um furacão no meio do oceano, esse furacão está tendendo a se movimentar para esse local. Claro que ele pode simplesmente mudar de direção, né? Acontecer alguma coisa que não foi previsto no modelo, né? Que um cientista de dados faz, né? E aí essa previsão ela é usada para os governos tomarem atitude, ó, vai esvaziar a cidade, vai alertar as pessoas, o que vai acontecer, tá certo? Então, essa parte de clima é muito isso, tá bom? A melhoria da produção agrícola, uma técnica estatística que eu acompanhei, né, no TCC recentemente, de uma professora, né, fui na banca dela e acompanhei um pouco, né? A melhoria da produção do tipo fazer experimentos, né? Então, assim, qual é o melhor adubo, né? É esse ou aquele para essa plantação aqui, né? Qual é o melhor adubo, qual é a melhor temperatura, qual é o melhor fertilizante, eu vou usar um, dois, três, quatro. E aí, ó, qual a quantidade que eu tenho que usar desse fertilizante, né? Será que um é melhor que o outro, mas eu tenho que usar mais? Qual é mais econômico? Então, eu desenho experimentos, digo, ó, experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4, e digo com ciência, tem que ter método. Vou usar, todo mundo usar o mesmo valor e vejo o desempenho. Depois agora eu vou usar 10% a mais, vejo o desempenho, tá bom? Então, assim, por exemplo, aqui, eu vou usar 8 ensaios e ele vai dizer, a temperatura para o primeiro ensaio 32 graus, né? O álcool ali 30%. Aí eu vou refazendo isso. Tem três variáveis aqui, né? O tempo também em minutos. Eu vou refazendo isso e seguro e modifico uma variável. Eu boto todo mundo igual e mudo uma. Mantenho as duas iguais. Aí eu volto, eu subo. Enfim, então eu faço um desenho do experimento. Veja a variável de resposta, pode ser uma, duas, três, nesse caso aqui tem duas. E tem um gráfico de resposta. Então, por exemplo, nesse gráfico aí, eu já vejo que a tendência é subir, né? Para que eu vou ficar usando fertilizante de menos, ou enfim, o que que seja, ou a temperatura mais baixa, se eu sei que os dados vão estar desse lado verde? Não, eu vou para o lado vermelho. E será que tem algo melhor que o vermelho? Esse resultado da tabela que eu botei para vocês, ó, tende a subir. Aí o que, que a pessoa fez? Vou medir lá em cima, certo? Aí mediu lá em cima. Então a resposta da segunda variável já começou a estar estabilizada. E a primeira, ó, subiu, tendo um pouquinho mais para a esquerda. Vamos fazer de novo os experimentos nesses cantos aqui que eu acho que ele vai pegar o ótimo. E pronto, ele achou assim, ó. Pronto, meu ponto ótimo são esses dois pontos aqui no vermelho mais escuro. Certo? É nele que eu tenho que atuar. Então é essa temperatura que tem que estar, essa quantidade de álcool, essa temperatura mínima aí que eu preciso para poder ter os melhores resultados. E não foi, gente, que é muito comum nas empresas. Vamos fazer experimento, bota aí, bota aqui, bota ali. Ah, ficou massa, aceitável. Podia ter um desempenho muito melhor. Né? É muito comum o pessoal usar tentativa e erro, tá bom? Sendo que existem métodos estatísticos para fazer experimentos, tá bom? O outro seria monitoramento ambiental, né? Que já fiz alguns trabalhos também. É super interessante, né? E você vê assim, a área está assim, agora está desmatada, ou então a parte de contaminação, ou instalou uma fábrica em tal lugar, e aí de repente pessoas começaram a ficar doentes por causa dos resíduos, mais próximo do resíduo está maior, ou não é o resíduo, foi por causa de outra coisa. Enfim, então ele fica ali, né, com esse monitoramento, né, de como tá a área, né? Então isso aqui é estatística. Por que eu estou dizendo que isso aqui é estatística? Porque, como eu falei, o ponto ali que eu media a contaminação, além de ter a própria medição em si, essa medição tem uma incerteza e com base nesse ponto, com base no outro, igual como foi feito lá na parte de
epidemiologia, eu vou conseguir fazer um monitoramento sobre isso. Ó, então, está tendo desmatamento aqui, a probabilidade é que aqui também esteja. Né? Eu vou fazer um tratamento todo de dados, né, que o satélite está vindo. É muito verde, às vezes ele não consegue ver uma parte que está com desmatamento, entendeu? Então, assim, todo um tratamento de dados, todo um ato para ver se aquele dado está correto. Por exemplo, muito estranho, está um dado com alta contaminação e todo mundo ao redor não está. Então, assim, isso é um ponto para se olhar, verificar, mas provavelmente foi um dado errado, foi um medidor que estava errado. Né? Se está todo mundo assim em volta certo e um dado só errado, um dado apontando com alta contaminação, pode ter sido uma medição errada, né? Um dado espúrio que a gente chama. Ou pode realmente ser, deve ter algum resíduo lá jogado, então é importante que a pessoa vá lá e verifique, tá bom? Aqui que eu passei mais cedo, por exemplo, né, no monitoramento ambiental, e que eu achei bem legal, foi colocado, né, um monitorzinho, né, para medir o GPS em uma onça, né? Eu depois vou botar aqui na descrição esse projeto, achei bem legal, e ele ficou monitorando qual foi o caminho dela, o que, é que ela está fazendo, se ela sai muito da floresta, ou se ela só está interno, se ela andou por diversos lugares, o que, é que ela está fazendo. E aí tem essa foto que foi tirada, ela é uma das armadilhas, né, que ela passou e foi tirada a foto, verificando a saúde desse animal. E também fazer estudo sobre isso. Então, quando a gente faz esse monitoramento, né, a gente tem essa possibilidade. Além, né, do animal em si, né, tem por drone, de eu ver a área, numa fazenda, de eu ver como é que está a produção, né, se determinada área já foi, né, feita a colheita. Então, assim, os drones hoje em dia estão sendo super usados para pegar dados, e esses dados têm que ser tratados, esses dados viram mapas, né? Então, é muito comum, é uma área que está em muita expansão, tá bom? E na engenharia, né, o CEP pode ser utilizado para experimento, né, a parte de controle estatístico também. E na engenharia, várias das coisas que a gente já fez, está fazendo parte aqui da engenharia. Drone, inclusive, o CEP, controle estatístico de processo, design de experimentos, né? Tudo faz parte, tá, gente? Então você pode usar, o que eu falei de uma área, pode ser usado em diversas, tá bom? Então, assim, na engenharia, uma coisa que ainda não falei é a otimização de produtos, né? Eu posso pegar um produto e medir, por exemplo, por estresse, né? Como é que ele está se comportando? Quanto tempo ele levou para quebrar? Então, assim, um liquidificador, eu boto. Qual a garantia que a marca me dá? Olha, essa marca aqui me dá 3 meses, né? A outra me dá 30 meses. Qual que você vai comprar? A de 30 meses. Ah, mas é mais caro. Mas olha, veja bem. Então, como é que a indústria chega nesses dados? Né? Porque assim, se quebrar na garantia, ela tem que trocar, né? Desde que sejam mantidas algumas premissas. Então, assim, a empresa ela vai dizer, poxa, se eu fiz um produto que quebra demais, eu vou botar uma garantia menor. Né? E eu vejo o que? Faço um gráfico, faço ela por estresse, ele quebrou. Então, assim, 90% dos meus liquidificadores se manteram bem até 60, né? 60 horas sob estresse. Passou disso, começou a baixar muito. Então, beleza. Então, minha garantia vai ter que ser aqui, tá bom? Essa 60 horas de estresse significa 3 meses. Então, porque já sei que eu vou ter que consertar 10% do que eu produzi. Isso gente, não é assim, adivinhação, né? Há um teste, quando a empresa lança o preço de um produto, nesse preço já está englobado o preço da manutenção, né, de repor ou de consertar algum produto. Tá bom? Não acho que o preço é só do produto em si, sim da parte de produção, da parte do equipamento em si. Então, assim, você não vai ver um produto que a empresa tem que consertar 50% do que produziu. Né? Não compensa, certo? Então, assim, para ela não consertar, ela reduz o tempo de garantia, já que ela não confia no seu produto, o produto não é de má qualidade, ou ela simplesmente faz um produto de boa qualidade e aumenta, é 1 ano de garantia, 5 anos de garantia esse carro aqui, esse motor, ele vai durar. Já fizemos teste e tal, não precisa mexer nisso. Né? E só 5% das pessoas vão trocar esse motor a partir de 5 anos, ou então já é 25%, e ele já está com esse custo embutido, tá bom? E aí, posso mexer, posso fazer a otimização. Esse produto pode ser feito com 80%, com 80 graus, ou com 100 graus. Como é que está dando isso, tá? Qual é a função de sobrevivência que está desse produto? Como é que ele se comporta nessas temperaturas? Eu posso mexer nas variáveis que esse produto engloba, tá bom? Eu posso fazer o teste com base na percepção das pessoas sobre esse produto, né? Então, eu gostei mais disso aqui. Qual que você compraria? Eu compraria mais dessa, porque me parece
está mais aveludada, que está mais assim, ou a pegada ficou melhor, né? Não, o sabor está melhor, gostei mais desse sabor aqui, entendeu? Então, assim, faz muitas pesquisas para fazer essa otimização de produto e essas pesquisas vão gerar dados estatísticos, tá bom? A outra parte de confiabilidade de produto, né? Fazer, por exemplo, manutenção preditiva. Né? É muito comum nas empresas terem manutenção preventiva, né? Eu vou lá para as empresas, né? Faço a manutenção antes de quebrar. Eu faço a manutenção corretiva ou reativa, né? Como queiram chamar. Aí que eu vou logo lá, né? Quebrou, tenho que consertar. E essas operações quebrou, tenho que consertar, tem que ser reduzido ao máximo. Eu faço a preventiva, né? Vejo parada na planta de volta que eu vou ter que parar, tudo bem, vou ter um custo sobre isso, mas é para ela não quebrar posteriormente, tá bom? E a preditiva, gente, ela tem um custo um pouquinho maior, porque ela tem que também ver a parte de estatística, porque assim, eu não posso fazer preventivo o tempo todo, né? Assim, todo dia, não. Mas eu posso fazer uma preventiva uma vez por mês, a cada 15 dias, e quem vai dizer isso, a preditiva vai dizer, ó, com base nessa temperatura que está saindo isso aqui, essa viscosidade desse óleo, não sei o que, olha, já está na hora de fazer uma manutenção. Posso predizer isso, né? Com base em dados, isso aí tem um custo, né? Mas, e com base nisso, você fazer essa manutenção e reduzir toda a reativa. Então, é uma manutenção mais barata, tá? Do que a reativa, né? Do que a corretiva, mas exige um investimento de eu poder ter monitorização, né? De vários dados para dizer, ó, vai quebrar, ó, não tá legal isso aqui. Ó, pelo tempo aqui já era para ter feito a manutenção, tá bom? E vamos para a Big Data, né? Inteligência Artificial, que é a cereja de bolo atualmente. São muitos dados. O ato de eu estar na internet é um dado, o ato de eu estar gravando esse vídeo é um dado, o ato de eu postar no YouTube, o ato de eu dar um like em tal coisa. Né? Então, assim, eu dei um like no Airfryer, né? Começa toda hora a aparecer, vi uma promoção de tinta, eu fiquei olhando por muito tempo. Pronto, então o algoritmo já vai te ofertar outras tintas. Enfim, é isso. O mundo é feito hoje em dia de dados, grandes dados, né? Nunca produzimos tantos dados, e cada vez mais a gente produz mais, certo? E esses dados têm que ser tratados. Como é que a gente vai tratar esses dados? Com os analistas que estão aí para isso. Né? Então, o que é que a gente vai querer saber? Como é que eu vou fazer a melhor retenção do cliente? Como é que eu vou vender melhor aquele dado? Como eu vou produzir melhor? Como a pessoa vai estar mais confortável? Certo? Então, faz parte disso aí. A gente está tão... Os dados são tão assim presentes na nossa vida que, por exemplo, fui olhar se o mercado estava aberto. Né? Qual é o horário do mercado? Botei no Google. Horário do mercado aberto. Né? Pronto, quando eu vejo lá, eu tenho a quantidade de pessoas prováveis, né, naquele mercado. Tá dizendo ao vivo, ó, aquele vermelho ali. Tem essas pessoas, era para ter mais, mas no momento tem essas pessoas. Como é que ele sabe? É só pelo celular? Como é que ele está sabendo disso? São dados, né? E aí, ó, além disso, ele me deu uma nota, né? Esse mercado é bom, é ruim. Algumas pessoas já fizeram ali um comentário. Então, tudo são dados para a gente poder tomar uma decisão. Eu vou ou não vou, certo? E é outra coisa, né? Eu posso ir aqui nesse dado, tô vendo que não tem tanta gente, mas eu evitaria ali em horários de pico, né? Será que eu iria provavelmente às 7 da manhã ali, 6, 7 da manhã, onde não tem tanta gente. E o Google já está me dizendo isso aqui, né? Então, assim, já está lá. Eu não preciso fazer nada, né? Mas alguém teve que colocar isso lá, alguém está vendo como é possível extrair esse tipo de dados, tá bom? Isso é muito, muito interessante hoje em dia, tá? E além disso, né, inteligência artificial hoje tem algumas milhares, né? Eu mesmo uso o ChatGPT, o 4, né? Tem um Bing, tem um Bard, tem um Notion, enfim, o Google AI. Hoje tem inteligência artificial para fazer quase tudo, né? Se vocês não estão usando ainda inteligência artificial, vocês estão perdendo tempo, tá bom? Ela veio para ficar, não há uma discussão muito forte se ela vai ficar ou não, mas ela veio para ficar, então ela tem que ser a nossa aliada. A gente não pode ficar só com medo de ela tirar meio. Não, então, poxa, ela faz um relatório, né, mais resumido essa estrutura aqui. Poxa, vou usar ela para estudar, preciso aprender aqui tal matéria. E a gente tem que ajustar isso para a nossa vida, tá bom? Sempre tem uma inteligência artificial que vai servir para a gente, tá bom? E, assim, eu não estou nem falando da evolução, né, de usar robôs ainda, né, de forma humanoide, como tem vários filmes, né, sensacionalista, que pode ocorrer, já existem empresas fazendo isso, né, mas, assim, vai ocorrer, em algum momento vai ocorrer, talvez não seja dessa forma. Por exemplo, né, muita gente tem um robô em casa, né, um robô que varre a casa, né,
Quantas pessoas pensavam que isso era possível antigamente? Ou iriam querer, não, como é assim? Vai ter alguém que vai varrer minha casa? Tem muita gente que vai um robôzinho, não é um humanoide, mas está lá, é um robô que está programado, ele tem inteligência artificial, ele consegue saber qual é o melhor horário para fazer isso, ou você programa, né? Quanto mais caro, né? Mais recursos tem. Então, a gente já está nessa era de robozinhos, já está na era temos a Alexa, temos, né, diversas outros Siri, né? A Siri, já na nossa casa, no nosso dia a dia, tá bom? E, mas isso aí é mais para rico. Gente, celular também era para rico, né? Lembre disso, computador era para rico, né? E hoje em dia muita gente tem, né? Qualquer pessoa hoje, assim, botar 99,99% das pessoas hoje tem celular. Pode ser o piorzinho, mas tem, certo? E antes não era aquele tijolão e a gente fala, não, isso é só coisa de rico. Então, assim, vai evoluir, né? É importante a gente discutir sobre esse tipo de coisa. Eu vou trazer aqui no canal algumas inteligências artificiais para trabalho, né? Para a gente facilitar nosso trabalho do dia a dia. Esse é o meu foco aqui, né? Eu gosto bastante. E eu quero trazer uma inteligência artificial que saiu agora, que é a Sora, né? Que saiu e que foi muito comentado agora no mundo de ciência de dados. Por quê? Deixa eu abrir aqui o Sora. A página da Sora, né? Que é da OpenAI, mesmo do ChatGPT, tá bom? Gente, olha para esse vídeo aqui todo feito. E antigamente quando eu falo, é um ano e meio atrás, né? A inteligência artificial foi muito criticada por não conseguir fazer vídeos longos, era muito curta, né? A precisão era muito ruim, né? Um meme aí da internet que o pessoal comendo macarrão e tudo errado, né? E falava, nunca que vai ser. Olha para isso aqui, olha o nível de detalhe, tá? Disso, deixa eu ver se eu passo para aqui. Olha para essa de cá, né? Do mamute, tá bom? Olha, rapaz, a quantidade de processadores para fazer isso aqui não é pouco, né? A gente vai ter filmes todos disso, se é que já não está sendo produzido, né? Acredito muito nisso. Olha para a qualidade aqui dos atores, né? Tem uma questão agora dos dubladores, que a IA está fazendo, né? Pega a voz do ator e transforma para as outras línguas, né? Então, assim, é o nosso dia a dia, né? Deixa eu botar ficar bonitinho. E elas estão evoluindo. O Sora veio para aí para mostrar que é possível. E está evoluindo muito, né, para essa parte de computação gráfica. E o mundo vai mudar, gente. Não tem jeito. Né? Alguma coisa vai mudar. Olha o detalhe da Vera derretendo, gente. Olha é muito bonito, é muito bacana. Né? Tá bom? Então, gente, é isso, né, que eu queria aqui meio que mostrar para vocês. Eu queria assim dar uma visão ampla de como a estatística é aplicada nas diversas áreas, nas possibilidades. Bom, eu pretendo fazer vídeos focado em saúde, focado na tecnologia, focado em engenharia, com algumas explicações mais detalhadas, tá bom? Comenta aqui embaixo, tá? Se vocês querem ver algum assunto específico, né? Alguma área específica, eu vou falar como ela pode, né, atuar. E é muito provável, tá bom? É muito provável que a gente vá fazer alguns exercícios, e eu sempre vou estar indicando, tá bom, esse vídeo aqui, porque é importante que vocês entendam que a estatística, a matemática estão na nossa vida. Por mais que muitos não gostam, né? Está na nossa vida e precisa ser entendida, né? Não precisa ser aquela coisa profunda, mas precisa ser entendida que ela tem um impacto. Então é isso, se inscrevam no canal. A sua presença aqui foi muito importante, muito grato pela oportunidade de estar dedicando um pouco de tempo para aqui. E espero que vocês tenham aprendido, ou pelo menos, né, ter tido insights, né, de aplicação de estatística nas diversas áreas. Coloca aqui no comentário o que é que ficou faltando. A gente pode fazer uma parte 2 do vídeo ou fazer partes específicas de estatística aplicada a algumas grandes áreas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.